eu sofri um AVC. Fui parar num leito de hospital, hospitalizado durante 12 dias entre a vida e a morte. E a gente, como sabe que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser mau, ele é mau, perverso, e ele quer ver cada um de nós afastado da presença de Deus, e é o que eu estava naquele momento. Então, quando eu fui hospitalizado, né, naquela situação daquele AVC, muito mal, mas Deus me deu a oportunidade de ter um momento de visão. Eu clamei ao Senhor, dentro daquele leito de hospital, numa situação difícil para cada um de nós, sem poder me movimentar um lado. Pedi perdão a Deus primeiro e pedi para Deus me dar outra oportunidade. Aleluia, Pai. E ali eu falei com a minha esposa, aí eu sentado, né, ali e tal, quando eu pedi esse reconciliamento, Deus chorando, me pranteando na presença do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não foi a voz da minha consciência e nem de ninguém que estava do meu lado, minha esposa, ninguém. Enfermeiro, não foi ninguém. A voz do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, chegou no meu ouvido esquerdo e disse, João 3,16. Eu já estava tanto tempo afastado que eu tinha esquecido dessa palavra, que é uma palavra que traz a salvação e traz a libertação e a certeza do amor de Deus sobre toda a humanidade, né? Que a gente sabe que o homem lá atrás, no Éden, quando ele desobedeceu, a desobediência, o pecado era em todo mundo. Verdade. E pelo amor de Deus, né? Deus trouxe o Filho dele que restituiu aquela distância que o homem estava de Deus, ou seja, aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Então eu tinha esquecido disso. Minha esposa trouxe a Bíblia para mim, eu li João 3,16, que dizia que Deus amou muito de tal maneira, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra que eu trago para mim. E ali naquele momento eu chorei muito, me planteei muito a Deus, e Deus enviou pessoas lá, né, que é necessário isso, que isso fica aqui para todo mundo, para todos que nos ouvem, né, que possam ter a oportunidade de, quando visitar um enfermo no hospital, orar. E eu recebi oração, né, de pastores, de membros, né? Sim. E fui ungido com óleo lá dentro do hospital, e naquele momento eu creio, né, eu tinha a fé que Deus ia me curar, que Deus ia me tirar daquela situação, como eu fui curado e como eu fui tirado. Aleluia. Então hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, dando testemunho para dizer que Deus é bom o tempo todo, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, aceitar a correção dele. É o que vai ser falado aqui hoje, sobre a correção de Deus, que Deus dá, mas ele exige de nós. Nós, para recebermos, temos que estar dentro da visão de Deus, senão não vamos receber. E eu agradeço, né, a Deus muito por esse momento, porque foi um momento decisivo na minha vida espiritual e também na minha vida espiritual, na minha vida física, para me entender que quando Deus está na causa, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Aleluia. Porque no sábado, quando foi trocada o plantão, a enfermeira veio e me aplicou uma injeção. Na mesma hora que ela acabou de aplicar a injeção em mim, eu senti o corpo todo pinicando, a cabeça parecendo que tinha colocado a minha cabeça num torno e estava apertando. Eu falei para ela, senhora, o que a senhora me aplicou aqui? Eu apliquei um antibiótico. Eu falei, antibiótico porque eu não estou com infecção nenhuma, pelo que eu sei, eu tive um AVC. Eu falei, a senhora, dá um jeito. Aí ela ficou apavorada, foi lá, pegou soro, botou e a minha esposa ficou, né, agitada, ficou nervosa. Daí a pouco o Espírito Santo me consolando, Deus mostrando mais uma vez que o inimigo não tem poder sobre a vida daquele que o Senhor, né, que confessa Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Deus toma conta dele. Aleluia. Deus acampa os anjos dele ao redor. Eu pedi perdão. Eu tinha que crer, eu tinha que confiar. Eu falei para ela, ó, fica tranquila que Deus está no controle. Eu que estava passando por aquele momento difícil, comecei, né, a confortar o coração dela.
Deus está no controle, Ele vai me tirar dessa situação. Ele nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou louvar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Isso vai ficar para sempre guardado no meu coração. Glória a Deus. É uma dívida que eu vou ter eternamente com Deus. Até quando Jesus voltou, se eu partir e aguardar e estiver lá na presença, eu vou agradecer. Obrigado, Jesus, por aquele dia que eu orei lá naquele hospital, o Senhor foi lá e me tirou daquela situação. Aleluia. Então agradeço a Deus, tá? Pela oportunidade e também por esse amor, por esse zelo e cuidado que Deus tem por cada um de nós. Aleluia. Amados, a gente ouvindo esse testemunho do nosso irmão Roberto, e a gente fica meditando, porque eu presenciei o momento que o nosso irmão Roberto chegou na nossa igreja, né? E eu presenciei o que o Senhor Jesus ele fez na vida do nosso irmão Roberto. Nosso irmão Roberto, ele não tinha condições de escovar os dentes. Para você ter uma ideia de como foi a situação que o nosso irmão Roberto ficou, né? Sem condições de escovar os dentes, com dificuldade, muita dificuldade de andar, né? E o Senhor fez uma obra grandiosa na vida do nosso irmão Roberto. Quem olhar para o nosso irmão Roberto hoje, não diz que ele ficou da situação que ele ficou, sem condições